No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, professor, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual e obrigado pela sua disposição de participar tão cedo numa sexta-feira aqui com a gente. Bom dia, agradeço o convite, é sempre uma honra poder fazer parte das entrevistas. Um abraço para o senhor desde já. Vamos falar... Aliás, tem muita coisa para falar, inclusive pelas últimas notícias desta quinta-feira, né, professor? O primeiro ponto que a gente ia colocar na nossa pauta, na nossa conversa, foi a visibilidade para a população brasileira dos ataques que aconteceram no último domingo, né? Uma pesquisa foi realizada mostrando que a popularidade do Bolsonaro nas redes sociais despencou e que a maioria da população também percebe que Bolsonaro foi responsável por esses ataques. Isso demonstra que o que aconteceu no último domingo pegou muito mal com a população brasileira. Isso pode impactar na possibilidade do Bolsonaro continuar sendo como um líder da extrema-direita no Brasil, ou essa percepção pode acabar com esse sonho de ele ser, esse condutor do extremismo aqui no país? Qual é a sua avaliação? E depois a gente vai falar do Anderson Torres, cartão corporativo, que não falta é assunto, né, professor? Pois é, né? Bom, primeiro que Bolsonaro certamente seguirá líder da extrema-direita, mas não de uma direita moderada, né? É bom a gente lembrar que nem todo eleitor de Bolsonaro é extremista, simplesmente tinha uma oposição, uma visão crítica ao PT. Mas a pesquisa, quando indica que 93% da população foi contra esse tipo de tentativa de golpe, isso necessariamente vai conduzir a um desfecho terrível, né, do ponto de vista político para o Bolsonaro. Então a gente tem uma direita que é moderada, né, que simplesmente tem um grau crítico ao PT, mas não contra a democracia. E o que o Bolsonaro fez, ou pelo menos os bolsonaristas fizeram, incentivados por falas antidemocráticas durante os 4 anos de governo de Bolsonaro, tudo isso conduz, no final das contas, a uma perda de eleitorado, né? Bolsonaro não teve poucos votos no segundo turno, foram quase 58, 59 milhões de votos, e eles tendem a se diluir. Isso faz com que a direita moderada crie um verdadeiro vácuo em termos de lideranças, né? Hoje a gente não tem, por parte da direita, nenhuma grande liderança, nenhuma figura popular. E Bolsonaro, num piscar de olhos, aparentemente perdeu esse capital político, né? Esse capital ele já vinha sido prejudicado pela questão da pandemia, isso foi determinante para o Bolsonaro perder as eleições, e além disso todos os desmandos, né, em relação aos sigilos, e agora estão ficando mais claros, né, com a abertura desses sigilos por parte do governo Lula. Mas o fato é que a população brasileira não compactua com atos golpistas. Para isso que existe democracia, né? Quem não está feliz, que consiga eleger seus candidatos e pelo viés do debate, né, da democracia necessariamente, você altera algumas políticas brasileiras. E a direita não soube lidar com isso, né? Ou seja, ela se deparou com várias barreiras constitucionais e, no limite, o que os bolsonaristas tentaram fazer foi tomar o poder à força, de uma maneira irracional, e nós vimos uma série de, literalmente, domingueiros, pessoas de classe média, brancos e outros tantos que foram pagos, né, para fazer toda aquela balbúrdia, aqueles atos criminosos que destruíram patrimônio público, obras de arte, entre outras coisas, né? Então, a tendência é que a gente tenha no horizonte um processo de criminalização do bolsonarismo. E o Alexandre de Moraes, que é uma figura que a gente tem muita reticência, né, por ser de esquerda, ele, pelo menos do ponto de vista constitucional, ele sim tem jogado dentro das 4 linhas da Constituição, diferentemente do Bolsonaro, como nós vimos ontem, o aparecimento de um documento, uma minuta, né, em que os bolsonaristas queriam uma intervenção militar e uma anulação do processo eleitoral que foi absolutamente ilegítimo. Todos esses negacionismos foram levando a essa convulsão por parte de uma minoria e que hoje é atacada pela grande mídia, tida como terrorista, diga-se de passagem, né, esses bolsonaristas radicais. E, enfim, a gente começa a ver no início do mandato do Lula o fim de uma noite de um sonho de verão, de reacionários, de uma direita ignorante
que a todo custo tentou tomar o poder, seja manipulando informações, agora tentando tomar o poder à força. Pois é, professor, e o que a gente percebe é que essas pessoas que participaram desses atos terroristas no domingo, elas não acreditavam na responsabilização ou na sua criminalização desses atos, acostumadas ao longo de 4 anos de serem incensadas por esse tipo de líder, né, Bolsonaro, a esse tipo de comportamento. A gente percebe, inclusive, eles indo para a cadeia, abanando bandeiras no Brasil, como se estivesse ainda fazendo um passeio, né, não entendendo a gravidade do que estava acontecendo com as suas vidas, né. Mas o que chama a atenção também, professor, e aí vamos falar sobre essa minuta. Como é que um ex-ministro da Justiça, que agora tem a sua prisão decretada, guarda no seu armário uma minuta desse teor inconstitucional e golpista? Como é que é possível que alguém que tem esse cargo possa guardar isso como um troféu, digamos assim? Pois é, não é nada que a intenção de um documento como esse no interior de uma residência. Absolutamente nada, ainda mais de um ministro da Justiça, né, de Bolsonaro. O que mostra que a conspiração ela era vertical, ela começava de cima para baixo, da alta cúpula do governo. E a gente não pode esquecer que se a gente chegou a esse ponto, né, que acaba influenciando e estimulando golpistas a tomarem o poder, é porque o Brasil sempre fez vistas grossas à ultradireita no Brasil, né? A começar pela lei da anistia no final da década de 70, isso deu carta branca, né, para que pessoas que deveriam estar presas, como em outros países como a Argentina, que inclusive foram condenadas à prisão perpétua, né, por atos contra a humanidade, continuassem na política brasileira. Em 2016, a gente não pode esquecer que durante a votação no Congresso do impeachment da Dilma, o próprio Bolsonaro, ele elogiou o Coronel Ustra, né, que foi um torturador, né, um infeliz maldito, responsável pela morte de centenas de prisioneiros políticos e tortura deles. Então, esse clima, né, de não culpabilização, né, da ultradireita permaneceu com toda a força no governo Bolsonaro, e, como eu disse, era uma atuação de cima para baixo, ou seja, a alta cúpula do governo defendia o golpe, defendia o fechamento de instituições democráticas como o STF. Isso também foi aliado com o porte de armas, né, com a ideia de que o povo brasileiro seria livre se tivesse armas na mão. Vocês acabaram de passar notícias de indígenas, né, sendo mortos nas estradas. Então isso foi dando autonomia e autoridade para que qualquer cidadão atuasse como bem entendesse contra qualquer opositor, o que é uma atitude antidemocrática. E no final das contas, né, todos os eixos, né, todos os pontos se conectam quando a Polícia Federal, encontra esse documento na casa do Alexandre Torres. Não há nenhuma justificativa, ele até tentou justificar dizendo que iria picotar o papel, mas por que um papel desse pararia na casa exatamente de um ministro da Justiça, né? Por que não foi rasgado antes? E pior do que isso, esse papel revela que o Bolsonaro jamais esteve comprometido com a democracia. Ele tem, de forma insistente, para se livrar de qualquer culpabilização legal, ele tem dito que jogou nas 4 linhas da Constituição durante o seu mandato, que não é verdade, né? Os gastos com cartão corporativo, os sigilos e agora essa minuta demonstram que o Bolsonaro esteve preocupado, claro, com a família, não a família brasileira, mas com a própria família, e manter-se no poder a todo custo, sem seguir as regras constitucionais. A tendência, como eu disse, é que o Bolsonaro tenha processos aqui no Brasil e que possam conduzi-lo à prisão, e antes disso já há uma discussão também entre congressistas norte-americanos de anular o visto de Bolsonaro nos Estados Unidos, e também há uma investigação que pode ser iniciada pelo FBI norte-americano para identificar quais foram as relações dos bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, inclusive o próprio Bolsonaro, com a tentativa de golpe aqui no Brasil. E por que isso? Porque o que está mais do que claro é que essas tentativas de golpe a todo custo são organizações que orquestram, né, formas de tentativa de tomar o poder. Aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, quando ele incentiva
uma multidão a invadir o Capitólio. Na Bolívia, em 2019, aconteceu algo muito parecido quando o Evo Morales conquista sua quarta vitória. Então, houve queimas de sedes, né, de tribunais eleitorais, queimas de atas eleitorais também, o que inviabilizou a chegada ou a divulgação de um resultado final idôneo. Então, tudo isso vai mostrando que a extrema-direita bunda fora, ela tem métodos orquestrados, pré-fabricados, e no Brasil não foi diferente. Começamos com o impeachment da Dilma, né, a gente não pode esquecer disso, que foi um golpe parlamentar, também um processo judicial absolutamente duvidoso, promovido pelo Sérgio Moro. Na Argentina fizeram isso com os Kirchners, diga-se de passagem, tentaram fazer com a Bachelet no Chile também. Terceiro ponto, né? Depois de tomar o poder, ou mesmo não tomando, a extrema-direita, ela coloca em dúvida o processo eleitoral e o resultado das eleições. Em último caso, tenta tomar o poder à força. Então, aqui no Brasil, a gente já estava mais ou menos acostumado, ou já vimos com outros países o que poderia ocorrer. O que fez, inclusive, né, a grande mídia brasileira tomar posições surpreendentes em relação a essas atitudes golpistas, pelo menos no domingo. Porque, em função do fato de que nos Estados Unidos a grande mídia norte-americana se voltou totalmente contra o Trump e a tentativa de golpe, a nossa mídia, apesar de continuar fazendo críticas à política econômica e social do Lula, viu com maus olhos, né, a tentativa de golpe. Né? Isso porque não compensa a ninguém um golpe, isso afasta investimentos, né, do ponto de vista mais pragmático. Essa é a visão da grande mídia, e além disso, ela não quer sujar as mãos com apoio irracional a um governo golpista, né, no caso o Bolsonaro. Isso fez com que, ao menos, a mídia brasileira tomasse uma posição crítica ao bolsonarismo, o que não deixa de ser positivo. As informações que nós temos, elas ainda são desencontradas, professor. Algumas pessoas dizem que Anderson Torres já está a caminho do Brasil, outros dizem que ele virá apenas no final de semana, usando voos que não são tão comuns, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. Mas o fato é que ele tem o seu mandado de prisão expedido. Esses documentos encontrados só complicam a situação dele. Como o senhor lembrou, os parlamentares nos Estados Unidos já pensam em cancelar o visto de Bolsonaro. Na Itália, o que poderia ser uma alternativa, os parlamentares italianos também já se mobilizam para evitar que ele se transfira para lá. A situação do Bolsonaro e dos bolsonaristas, elas vão encontrando as barras da justiça, finalmente. Exatamente, né? E essa era uma tendência, né? Faz algum tempo que eu dou entrevistas para vocês, muitas vezes vendo comentários depois de espectadores mais radicais de direita dizendo que o que eu dizia era absurdo, né? E eu já afirmava que cedo ou tarde Bolsonaro seria preso e o bolsonarismo criminalizado. Não imaginávamos que fosse tão rápido, mesmo porque muitas informações e documentos ficam escondidos ou são destruídos. Mas a nossa sorte é que os bolsonaristas são extremamente incompetentes, seja na administração do Estado ou mesmo na tentativa de articulação de um golpe. Melhor exemplo disso foram os golpistas gravando e colocando em redes sociais a tentativa de invasão dos prédios públicos, né? Então isso são provas que eles mesmos geraram contra si mesmos. Assim como o Bolsonaro, né, que nos seus 4 anos de mandato promoveu um verdadeiro desgoverno, né, uma distopia absoluta, né, do que não deveria ser uma democracia. E isso vai se tornando cada vez mais claro para a sociedade brasileira, né? Então, todos os alertas que nós fizemos aqui não eram visões meramente ideológicas ou posições meramente críticas, mas sim posições civilizatórias que pretendem dar um mínimo, né, de estabilidade política à sociedade brasileira, né? Ninguém está dizendo aqui que a direita não deve existir, né? Numa democracia isso faz parte. Nós vemos pessoas mais inteligentes, menos inteligentes participando, mais ou menos religiosas, mais ou menos instruídas, mais ou menos pobres, ricas. Isso faz parte de uma sociedade complexa como a nossa. Só que isso não dá o direito, em nenhum momento, de ninguém, por conta própria e segundo a própria cabeça, tomar o poder e construir um mundo baseado nos valores pessoais. E nessa história toda, né, de fato, os maiores prejudicados em relação ao golpismo, aliás, os mais afetados, né, com a tentativa de golpismo,
serão os evangélicos fundamentalistas, né, entre os católicos também, que incentivaram essa tentativa de golpe, parte de parlamentares radicais, bolsonaristas, que inclusive foram eleitos nessa última legislatura, né, entre eles o Nicolas, né, que é um deputado mais votado, todos esses coronéis, majores, né, que foram eleitos com o bolsonarismo, os governadores, é o caso do Ibáñez, né, que acabou perdendo o mandato por 3 meses, né, não se sabe se sofrerá impeachment. Então agora a gente passa por um processo de desgaste do bolsonarismo nos meios de comunicação, nas redes sociais, inclusive, e, enfim, certamente o Bolsonaro terá um enfraquecimento considerável do ponto de vista político, mas o problema é que a direita extremada brasileira continuará existindo, e cedo ou tarde aparecerá outros Bolsonaros. Cabe agora, com rigor da lei, proibir, tanto do ponto de vista educacional, né, nas escolas, como também do ponto de vista político, que esses erros se repitam. Acredito que não será mais possível no Brasil permitir candidaturas antissistema, candidaturas de golpistas, candidaturas de pessoas que elogiam golpes militares ou mesmo coloquem em risco os processos e instituições democráticas brasileiras. Para a gente terminar, professor, o senhor falou da imagem do Bolsonaro, e ele tinha ainda uma certa simpatia com as populações mais pobres, com aquelas encenações que ele fazia, comendo pão com leite condensado, indo comer farofa, deixar cair na blusa, como se fosse uma pessoa comum. Quando a gente começa a ter a publicidade dos gastos corporativos do cartão da Presidência da República, a imagem dele também fica muito destruída, ou fica bem arranhada com relação a essa postura de querer ser um homem do povo. Ele tinha gastos bem vultuosos, com hotéis de luxo, inclusive, né? Exato, né? Então, ele tentou criar uma imagem fictícia, né, para a população de que seria um homem simples, comendo pão com manteiga, numa mesa simples, com um cafezinho, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? As viagens durante as férias custaram milhões de reais em hotéis de luxo, enfim, teve um hotel no Guarujá que ele gastou mais de R$1 milhão, né, diga-se de passagem. Compra de cosméticos também, alguns jornalistas deram conta com cartão corporativo. Nada contra comprar cosméticos, né? Mas isso você faz com dinheiro privado, com seu salário, jamais com dinheiro público. Então tudo isso foi mostrando que o Bolsonaro criou uma cortina de fumaça para se aproximar das populações mais simples, né? E o tiro saiu pela culatra, literalmente, né? Mesmo porque o resultado da eleição mostrou que entre os mais pobres, de fato, o Lula tinha maior preferência. O Bolsonaro nada mais é do que a representação do estereótipo, né, da direita brasileira, né, da classe média burguesa, reacionária, e que, infelizmente, mantém privilégios, não pelo esforço próprio, mas simplesmente pela manutenção da força, do autoritarismo, seja na iniciativa pública ou privada, né? E esse é o grande temor da nossa direita, né? Ou seja, que pessoas mais simples, né, ascendam economicamente, politicamente, porque são mais competentes, e a gente vive aquilo que o Raimundo Faoro chamava de um estamento burocrático, que é um sistema patrimonialista no qual pessoas com privilégios, geralmente brancas, estão onde estão, não pelo mérito, né, tanto que eles falam de meritocracia, mas a realidade é que são privilégios resultado de séculos de exploração escravocrata, assim como também o Estado fornecendo uma série de benefícios, anistias fiscais e fazendo vistas grossas a desmandos fiscais, a não pagamento de impostos, tomada de terras indígenas e, pior do que isso, com o uso da violência, né? Então, a gente vai começar a ver nesse país uma reformulação com o atual governo Lula de políticas de Estado, a começar, né, por esses empresários que financiaram os atos golpistas e que são esses privilegiados que eu comentava agora há pouco. Agradecer a participação do cientista político Paulo Nicoli Ramires, professor da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, a FESP-SP, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. É sempre uma alegria tê-lo conosco, professor, e convidá-lo para continuar participando ao longo de 2023. E sempre a gente repete, né, que neste ano de 2023 a gente tem as suas análises, mas para coisas positivas, né? Não para essas barbaridades que a gente ainda
continua acompanhando resquícios desse governo Bolsonaro. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite e um bom final de semana a todos. Conversamos com Paulo Nicoli Ramires, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.